E aí, galera, vamos começar aqui o vídeo. Eu me chamo Mayara Campos, tenho 27 anos, sou modelo, bailarina, produtora e eu também sou mãe. Sou mãe 3 vezes. Hoje, que é justamente... E aí, galera, meu nome é Mayara Campos, eu tenho 27 anos, sou modelo, bailarina, produtora e também sou mãe 3 vezes, que é justamente o tema do nosso vídeo hoje. Eu sou bailarina há 11 anos, já trabalho com isso há muito tempo. Comecei bem pequenininha, comecei no baby, no infantil, né? E me profissionalizei aos 16, foi onde eu tive meu primeiro trabalho pago. Fui parte integrante de comissão de frente, já trabalhei em casas de show, fiz muitos eventos, trabalhei no antigo plataforma que infelizmente faliu, fui bailarina de lá, trabalhei em muitos videoclipes também. Como modelo, fiz muita coisa também, fiz algumas campanhas, muitos ensaios. Já trabalhei fazendo figuração na Globo, mas a arte, infelizmente, não paga todas as contas. Então, eu já trabalhei também em loja de roupa, já trabalhei de recepcionista, já tive empresa, já tanta coisa, até faxina eu já fiz. Porque depois que a gente vira mãe, não dá para esperar, as contas não esperam, a barriga dói. E a gente precisa fazer alguma coisa para poder suprir isso, suprir esse espaço que a arte não sustenta. Vamos lá. Eu, como artista, senti muita dificuldade depois de ser mãe por conta de falta de apoio, falta de suporte em diversas áreas. Eu separei, que eu pedi para algum amigo, criar algumas perguntas para mim, para que a gente pudesse falar melhor sobre esse tema. O que você acha que as políticas públicas poderiam fazer para ajudar as mães artistas de forma eficaz? Vamos lá. No geral, eu acho que não só na questão, no fato, principalmente voltado para as mães, mas o suporte aos artistas em geral poderia ser mais estruturado, porque a gente hoje não tem segurança nenhuma com relação ao nosso trabalho. Não temos leis claras que protejam a nossa categoria. A gente não tem um suporte com relação a lesões ou a doença, que é o que mais faz a gente, além das mulheres da maternidade, o que mais faz a gente sair do meio de trabalho são doenças e lesões, né, em geral. O suporte não acontece, a gente não tem essa segurança
de forma nenhuma. E no caso específico das mães, isso triplica, quadruplica quando se envolve crianças. A gente não tem, como falo, uma forma clara de se proteger. A gente, como mãe, não tem uma proteção em torno disso, entende? Chega a ser o artista já é desvalorizado. É muito difícil a gente entrar criar uma fonte de renda razoável apenas com a nossa arte. Para a mãe, isso é ainda pior, porque as oportunidades são escassas. E isso complica quando a gente tem outra pessoa, outra vida, sabe? Porque o nosso tempo diminui, as nossas prioridades diminuem. Então, mudam, na verdade, as nossas prioridades mudam e a gente acaba perdendo os poucos espaços que a gente tem por conta da questão de ter virado mãe. Quais são os fatores cruciais para os artistas que se tornam mãe abandonarem a arte? Os fatores cruciais. Eu, antes de ter os meus filhos, ensaiava 8, 9 horas por dia para chegar num nível que era aceitável para mim e que era o padrão que a companhia que eu fazia parte pede. Hoje eu não consigo. Quando eu fui mãe, na verdade, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu passei a não ter tempo de ter essas 8, 9 horas de ensaio, de dedicação, né, ao trabalho. E quando chegava na hora de botar isso em prática, eu não podia, porque eu não tinha pessoas em volta que pudessem me dar o suporte total para que eu fosse trabalhar, ensaiar, me dedicar de forma geral à minha carreira com as crianças. Então era assim, ou eu ia trabalhar, ou eu ia ensaiar, ou eu ia viajar, enfim, ou eu ficava com as crianças. Então eu não tive esse apoio, olha, deixa aqui, a gente segura e você vai. A maior parte das desistências, eu acredito que seja por conta disso, por conta de não ter um suporte claro, um suporte definido, um suporte que realmente suporte para fazer o equilíbrio entre os dois, entre o ser mãe e o ser artista. Fora que, assim, quando a gente não tem filhos, a gente consegue se virar com menos. A gente não exige tanto do nosso financeiro quando é só a gente. Mas quando envolve crianças, quando envolve outras pessoas, a gente não pode esperar esse dinheiro vir. A gente não pode esperar o trabalho aparecer. Então a gente acaba pegando outras coisas. Isso faz com outros trabalhos em outras áreas. Isso faz com que a gente realmente acabe vá deixando de lado a nossa carreira, nosso trabalho, que não deixa de ser o nosso divertimento, para poder sustentar todo o resto, sabe? Dar um suporte às crianças. Na maioria das vezes, são mães solos.
como a gente sabe, e mãe solo tem menos apoio ainda, porque além de ter toda essa questão de ser sozinha, tem preconceito, enfim, envolve muitas questões que fazem com que a gente vá saindo de cena, entende? O que seria uma rede de apoio eficaz? Uma rede de apoio eficaz não inclui o pai. O pai não é rede de apoio. O pai é obrigação fazer, dividir, estar para as crianças. Porque tudo que o pai faz não é para a mãe, não é para a avó, não é para ele, é para as crianças. Eu, graças a Deus, como pai dos meus filhos, eu tenho um apoio bem interessante nesse sentido, porque a gente conversa bastante, apesar de não estarmos juntos, a gente conversa bastante para que eu tenha como fazer as minhas coisas, correr atrás das minhas coisas, e ele também. Então, a gente consegue dividir essa questão muito bem, porque não é ajuda. Eu preciso que você me ajude. Não, não é ajuda, é obrigação. Porque fica pesado quando tá de um lado só. Quando a balança tá desigual, fica pesado para um lado. Sempre fica. Só que não é justo ficar pesado só para um lado. Então, a gente conversa bastante, a gente tem esse jogo de cintura de dividir o peso, entende? Em algum momento vai ficar pesado para ele, mas também não é justo que fique pesado para mim. Então a gente consegue fazer esse jogo, entende? Então, pai não é rede de apoio. Pai é obrigação dele fazer. Rede de apoio, com quem a gente conta nessa rede de apoio? Avós, tias, madrinhas, outras mulheres, amigas que entendem e ajudam nessa questão, que se ofereçam. Isso é uma rede de apoio. Avó, tio, tia, padrinho, madrinha, que você possa contar de fato para poder estar realizando esse jogo, sabe? De deixar as crianças com alguém para que você possa resolver as coisas de trabalho, enfim, até de se divertir realmente. Isso é uma rede de apoio, são pessoas que te acolhem, que acolhem a você e seu filho, seus filhos, para que você possa realizar as suas coisas pessoais ou de trabalho, enfim. Eu diria que são voluntários, são pessoas que se voluntariam, que se predispõem a se fazerem presentes nessa questão. São pessoas que você pode contar, que a gente pode contar, para que possa ter isso. São pessoas que a gente pode contar para que a gente possa deixar as crianças sem se preocupar em estar deixando com pessoas desconhecidas ou fazendo de qualquer forma, né, para a criança, que não prejudique a criança, para que a gente possa ter um momento de ser a profissional, de ser a pessoa, deixar de lado um pouco a mãe, para poder ser a gente, sabe?
essa seria uma rede de apoio interessante com pessoas empenhadas em ajudar. Aí sim é ajuda. Rede de apoio é ajuda. E toda mãe, toda, sendo casada, sendo solteira, sendo artista, não sendo, com dinheiro, sem dinheiro, toda mãe precisa de uma rede de apoio estruturada. Infelizmente, a maioria não tem. A maioria é sobrecarregada. A maioria abandona suas carreiras. Isso não é só com artista. Isso é com as mulheres. A maioria, quando escolhe ser mãe ou quando vira mãe, por não ter rede de apoio, por não ter suporte do pai, da família, por não ter condições financeiras e emocionais, acaba abandonando a carreira. É um fato. Isso é um fato. Para nós, artistas, isso se torna mais complicado, porque quando a gente sai do nosso trabalho, quando a gente decide que existem coisas, prioridades no momento, por não ter esse suporte, a gente, mesmo para procurar outras coisas, fica complicado. Desculpa. Fica complicado porque a gente acaba batendo no mesmo problema, que é a falta de suporte para arrumar trabalho, para, enfim, procurar alguma coisa fora da nossa área de atuação para poder fazer. E muitas das vezes a gente acaba precisando de suporte financeiro também para poder dar o mínimo, né, para as crianças. É muito complicado. É muito complicado. Não tenho outra forma de definir isso. Complicado. Enrolado. Difícil. Porque, principalmente para quem não tem um suporte, uma rede de apoio firme, como eu não tenho, é quase impossível. Porque você, para arrumar trabalho, precisa ter alguém para ficar com as crianças. Para ter alguém para ficar com as crianças, para quem não tem rede de apoio, é preciso pagar. E para você pagar, você precisa ter um trabalho para gerar a renda para pagar essa pessoa. Então vira uma bola de neve, um ciclo que não acaba. Vamos lá. Já passou por alguma situação de preconceito no meio artístico por ser mãe? Cara, eu acho que a mãe sofre preconceito todos os dias, no dia a dia, em casa, na rua, no trabalho. Todo mundo, acho que a maioria das mães solo, eu ouvi quem pariu, quem bale. Ou, nossa, mas você deixa as crianças com quem? Ou quando vai procurar um trabalho. Por que toda vez pra gente tem a pergunta, você tem filhos? Vai ficar com quem? Foi o que eu acabei de falar. Se eu não trabalho, não tenho como manter as crianças. Então viram, nossa, você trabalha? Quem cuida das crianças?
Ou então quando você não trabalha, você opta por ficar com as crianças. Meu Deus, se anulou. Se você precisa arrumar alguma coisa para fazer. Você precisa... Como é que faz? Porque como eu vou dar esse suporte para as crianças se eu não tenho trabalho? E se eu trabalho, é óbvio que eu não vou estar 100% do tempo com as crianças. Não faz sentido esses questionamentos que a gente ouve todo dia. Por ser artista, eu já ouvi. Mas vai viajar? E as crianças? Você é louca. Você não tem filho? Como é que você vai viajar? Você não tem filho? Como é que você vai trabalhar a tal horário? Vai fazer tal coisa? É basicamente isso que a gente ouve. Você não pode fazer isso porque você tem filho. Você não pode fazer aquilo, mas você é mãe. De contratantes, até de parceiros de profissão. Também a gente ouve muito isso. Acontece. Muito. Ai, obrigada, vizinha. Acontece muito. Muito, muito, muito. Mais do que a gente imagina. Um conselho. Não desista de você. Não se anule. Não renuncia ao seu sonho, à sua profissão. Não esqueça que você também é mulher. Antes de ser mãe, a gente é mulher, a gente é profissional. E a gente precisa lutar, como sempre. A mãe, quando nasce a mãe, nasce uma lutadora, uma médica, uma psicóloga. A gente precisa entender, a gente precisa entender que antes de ser mãe, a gente é artista, a gente é mulher. Muito antes de a gente se tornar mãe, a gente já era isso tudo. Então a gente precisa botar na nossa cabeça que a gente tem que continuar correndo atrás, até mais do que antes. Se a gente corre atrás de trabalhos fora, por que a gente não faz esse empenho para encontrar trabalhos na nossa área? Por que a gente não inventa coisas novas? Ao invés de, por exemplo, é claro que um complemento na renda é ótimo, até para quem já tem uma renda fixa. Porque na atual situação que nós nos encontramos, essa é a opção. Ter jornada dupla, jornada tripla, enfim. Até porque a jornada da mãe come um ótimo tempo. A gente ainda tem que trabalhar e ainda precisa fazer mais dinheiro caso esse trabalho fixo, esse trabalho principal não gere a renda total que a gente precisa para se manter e para manter as crianças. Mas não se anule, não desista da sua arte, porque a gente é a nossa arte. O artista não vive sem o que ama. Ninguém vive sem o que ama. E o artista é a arte em si. Eu passo 90% do meu tempo pensando em dança, pensando em música, pensando em modelar. 90% do meu tempo em casa. Às vezes eu me pego dançando sozinho. Eu sou isso. Eu sou artista.
Eu não posso deixar de ser eu. Não tem como. A partir do momento que eu abandono a minha arte, eu deixo de ser eu. A gente não pode se perder nisso, entendeu? A gente não pode se perder da gente por conta do mundo. O mundo é cruel, o mundo bate, doído. E a gente não pode... A gente sente, a gente sofre. A dificuldade aperta, mas a gente não pode deixar a nossa essência sumir por conta disso. Entendeu? Eu gosto muito de abordar esse tema. É um assunto recorrente entre eu e os meus amigos na nossa roda de conversa, porque já é complicado você ser artista, já é complicado você ser mãe, é dolorido pra gente que é preta, é doído no geral pra quem é pobre. Agora você imagina ser mãe, preta, pobre, artista. A gente vive luta. A gente respira a luta. A gente luta porque a gente é mãe, porque a gente precisa de trabalho, de renda, de suporte de saúde, de suporte de educação, porque nós não temos, por exemplo, vaga nas creches públicas. Para que eu vá dar aula, que seja, eu preciso botar as crianças numa creche. Para que eu possa ir dar aula, um suporte numa creche, respondendo a pergunta lá, né? As políticas públicas que poderiam fazer diferença para as mães artistas. Um suporte com creche em tempo integral, mas em tempo integral. Se pega às 6, é até às 6, como era antigamente. Eu peguei o período da época, eu criança, fui de uma creche que era período integral. Pegava de 6 às 6. Esse é um ótimo suporte para mãe artista, para mãe solo, para mãe que trabalha de administração na médica, enfim. É um ótimo suporte. Uma boa creche, um lugar que a gente possa confiar de ir trabalhar e ter tempo de ir trabalhar em tempo e horas, né, do dia, para que a gente possa ir trabalhar, dar aula, fazer um teste, fazer uma foto, sem se preocupar em, ai meu Deus, eu preciso voltar daqui a pouco. Entendeu? Ou se preocupar em ter alguém para buscar. É um suporte, assim, eu acho que é o primordial. Ter onde deixar, com quem deixar as crianças, para que a gente possa trabalhar. Suporte de saúde infantil. Suporte para a saúde feminina real. Um suporte real de saúde. Ortopédico, que para o artista eu acho que é o primordial, assim, um ortopédico, cardíaco, que é o que a gente mais sente, né? Ter um suporte real. Ó, eu sou registrada, eu tenho um registro nacional de dança, eu tenho esse registro. Eu, como artista, não tenho renda fixa. Certo?
eu tenho prioridade em algumas especificidades médicas. É claro que algumas coisas a gente sabe que impossibilita total o nosso trabalho. Algumas coisas que acontecem com a gente na questão de saúde impossibilitam a gente de trabalhar. Mas a questão ortopédica, que é reversível, a questão de cuidado cardíaco, para não gerar problemas sérios, na minha opinião, isso é a minha opinião, olha, ela é artista, ela precisa de atendimento, não de atendimento preferencial, mas de uma atenção maior, em se tratando de ortopedia, em se tratando de cardiologia, em se tratando de nutrição, para que a gente possa ter uma base mínima de trabalho sem se preocupar com gastos extras, porque tudo gira em torno do financeiro para a gente, principalmente para a mãe, né? Já que a gente trabalha apenas para suprir coisas básicas do dia a dia. Quando a gente se lesiona, a mãe artista, falando agora de mãe artista, quando a gente se lesiona, se não tiver plano de saúde, vai ficar lesionado para sempre. Porque a gente entra no sistema e tudo mais. A gente não tendo como pagar para se tratar e ter uma resolução rápida do nosso problema, eu não volto a trabalhar. Então, é o suporte mínimo. Creche, escola, integral, para que a mãe, em geral, integral, de 12 horas, para que a mãe possa, a mãe ou o pai solo, enfim, que seja, mas o nosso foco aqui são as mães solos, para que a mãe possa ter como se movimentar profissionalmente. Suporte de saúde nas áreas que afetam sempre muito as artistas, que é a questão de nutrição, de ortopedia por conta das lesões, e cardíaco, que eu acho que é o que a gente mais realmente precisa. Suporte nessa área da saúde, principalmente. Eu acho que essas são duas coisas assim que tiram pesos grandes financeiros da gente, porque eu, por exemplo, quando eu preciso trabalhar, se o pai não tiver como me ajudar, eu não tenho com quem deixar, então eu não posso trabalhar, porque eu não tenho como pagar. Porque eu trabalho apenas, hoje em dia, eu trabalho apenas para comprar comida, para pagar uma conta de luz, para coisas básicas. Se eu tirar o dinheiro do meu trabalho para pagar alguém para ficar com as crianças, eu vou trabalhar apenas para ficar com pessoas, para ficar com meus filhos. Eu não consigo pagar as minhas contas e ter dinheiro sobrando para pagar alguém. Então eu preciso sim de um suporte de creche, que pelo menos no período da creche, de 6 às 6, um período integral, que é o período pelo menos de horário comercial de trabalho. Pelo menos nesse período eu sei que eu vou ter onde deixar os meus filhos. Agora, pega às 7, 7h30, hoje é 7h30, para sair às 11, não me resolve. Pegar 11 horas, meio-dia, para sair às 4, não me resolve. Pegar 7h30 para sair às 4, não me resolve. Porque às 4, nenhuma mãe saiu do trabalho. A não ser as que trabalham de meio período, que é uma parcela mínima da população. Então, esse horário não me resolve. Eu preciso de um horário que se estenda até as 6,
que pelo menos eu vou ter como conversar com alguém para que pegue as crianças na escola para mim. E fique com elas por um tempo pequeno, caso eu não tenha chego ainda. Entende? 6 às 6. De 7 às 6h30. É um horário ótimo. Menos do que isso, não resolve a vida da mãe. Não resolve a vida do pai que trabalha até mais tarde. Não resolve. Não resolve. Eu trabalho por conta própria. Eu não tenho renda fixa. Preciso ir ao médico. Se eu não trabalhar, eu não tenho renda. Eu não tenho segurança de carteira. Que eu tenho dia descontado, mas não é um dia cheio, talvez de repente, se for para médico, talvez nem desconte, é justificado. A gente não tem isso. Se a gente não trabalhar, não tem dinheiro. Então, eu preciso de um suporte, de uma atenção maior. Quem trabalha, na verdade, quem trabalha como autônomo, quem trabalha por conta própria, precisa de uma atenção maior quando se fala de saúde, de um atendimento agilizado. Quando a gente fala de saúde, porque a gente não pode perder tempo. A gente não pode perder um dia de trabalho. Para a gente perder um dia de trabalho, é uma conta que não é paga, é uma comida que não é comprada. Entendeu? Então, sim, a gente precisa de um suporte nessa área, nessa questão. Leis mais claras. Suporte profissional mais claro para artista. É o que a gente precisa. Suporte de leis mais claros, mais facilitados para artista. Porque a gente já sofre pelo fato de não termos renda fixa para todos os artistas. O nosso campo de trabalho não é grande, não é vasto, como em outras profissões. O nosso meio de ganho depende da gente. Nós somos o nosso instrumento de trabalho. E o não suporte de leis que assegurem que a gente vá ter um ganho razoável, minimamente digno, quando a gente fecha trabalhos, sim, é um fator que influi muito, é um fator que influi muito no abandono da carreira, não só por mulheres, mas por muitas pessoas que acabam não conseguindo, que acabam enxergando em algum momento que não é viável, entende? Por exemplo, o meu sindicato eu não sei o suporte que eu tenho. Só que é um suporte que deveria ser dado pelo governo. Por exemplo, pessoas que trabalham de forma independente. Vamos focar nos artistas apenas, que é o foco. Mães artistas. Eu preciso estudar. Eu faço faculdade. No meu registro, lá, na minha carteira, eu tenho na minha carteira artista dançarina. Na minha carteira de trabalho.
Um suporte que seria muito interessante era: ela é mãe, ela é artista e ela estuda. Tá querendo estudar. O que a gente pode fazer para ajudar? Isso reduz muito o nosso tempo hábil, nosso tempo livre para ir trabalhar. Sou mãe e sou mãe e quero estudar. Isso come tempo. Isso a gente não tem tempo para ser artista. Então, um suporte legal seria: ela quer estudar? Ok, vamos conversar. Ela vai procurar o CRAS, ela vai procurar assistência social, que seja. E a assistência social vai falar assim: olha só, mãe, você é artista, você está querendo estudar, aqui tá minha, eu chego lá, apresento minha matrícula, explico por que eu preciso desse suporte, e eu vou ter um suporte mínimo de sei lá, de abate nas contas fixas, sabe? Eu tenho como ter um papel que o governo vai me dar, que ele vai subsidiar o meu período estudando. Ou que, por exemplo, meu Deus, eu pago faculdade. Eu crio esse papel e levo na faculdade, que a faculdade vai arcar com a minha faculdade. Por que não? Isso já ajuda para que a gente não desista dos sonhos, para que a gente não desista dos nossos objetivos, das nossas metas, por ser mãe. Eu faço, por exemplo, o suporte na creche seria essencial. As crianças vão ficar na creche por 12 horas. Por quê? Porque a mãe trabalha e faz faculdade. Ela precisa ter esse tempo para fazer a faculdade, focar nos estudos e trabalhar. Suporte incrível que o governo poderia dar. Que as políticas públicas, né, em geral. Criações de vagas de trabalho. Criação de vaga de emprego. Eu sou artista dançarina. Isso me dá um leque, não só de dar aula. Por que não criar um centro de consultoria para artistas? De administração de vida de artistas. Por que não? Educação financeira. Porque eu sou artista, mas eu sei fazer um monte de coisa, eu sei fazer outras coisas. Centro de capacitação de artistas. Nesse centro de capacitação, você teria economia, aula de educação financeira, que é uma coisa que a gente realmente precisa. Saber administrar os nossos cachês, para fazer casar o que a gente ganha com o que a gente gasta, sabe? O quanto que a gente precisa ganhar para ter uma vida minimamente digna nesse tempo. Seria uma ótima ajuda. Você cria um emprego. Porque, de repente, você tem algum artista, isso para artistas falando para artistas. Você tem um bailarino, você tem um professor de teatro, você tem que também é formado em administração, que também é formado em economia. Por que não? Um contador. Essa pessoa que entende a minha dor vai conseguir falar comigo muito melhor do que uma outra pessoa que é apenas administrador, que é apenas contador, que é apenas economista. Ele entende a minha dor, ele entende o que eu passo. Centro de acolhimento para o artista. Na pandemia, falando de pandemia, na pandemia, muitos artistas perderam suas casas. Muitos artistas perderam suas casas. Eu fui uma. E não tive suporte. Nenhum.
A gente sofreu, a arte sofreu na pandemia. A arte ficou doente com a pandemia. Agora imagina para mães artistas. Foi sofrido. Tá puxado. Mas foi isso. Não teve suporte. Não teve suporte. Nem. E pra mim, que não tenho a rede de apoio, a tal rede de apoio que a gente falou lá, foi ainda mais complicado. Porque, assim, ninguém, óbvio, que a gente entende que ninguém tem obrigação de parar suas vidas pra ajudar. Só que ajuda, entendeu? É assim, você pode, já aconteceu comigo, você pode ficar com as crianças para que eu vá fazer um teste, ou para que eu vá, para que eu consiga pegar esse trabalho, e não tem. Por quê? Porque não tem creche tempo integral que case com o meu horário. Não tem. Vou deixar onde? Como é que trabalha? O trabalho já é escasso na nossa área. Com a pandemia, acabou o trabalho. Com a pandemia, acabou o trabalho. E sem apoio, sem suporte, eu perdi minha casa. Então, sim, pra gente pra gente tá puxado. Pra mãe artista é puxado. Porque eu preciso me preocupar em não deixar faltar nada. Eu preciso me preocupar em ser mãe. Eu preciso me preocupar em trabalhar. Eu preciso me preocupar em estudar. Mas como é que faz? Ai, meu Deus. Sim. O pai das crianças, desculpa. O pai das crianças comigo é um suporte incrível, assim. Ele me ajuda muito. Eu não tenho o que falar sobre o pai, sabe? Mas sobre a participação do pai. Mas se ele não puder, quando ele não pode, eu não tenho como fazer. Eu não tenho como fazer nada se não tiver a ajuda dele. O nosso tempo fica limitado. Eu só consigo arrumar trabalho, consigo fazer alguma coisa, gerar alguma renda, quando eu não tenho as crianças comigo. Quando eu sei que eles estão em segurança, quando eu sei que eles estão bem cuidados, para que eu possa trabalhar, para que eu possa agir, para que eu possa fazer as minhas coisas. Porque eu não tenho uma creche ou eu não tenho uma pessoa disponível para ficar com as crianças para que eu possa ir trabalhar. Não tem. Então, tudo vira um círculo. Vira um círculo. Eu não tenho alguém para eu trabalhar, não tenho uma creche que eu possa trabalhar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo pagar alguém, eu não consigo pagar minhas contas. Vira uma bola,
vira uma bola. A mãe artista, eu acho que a gente merece um prêmio. De verdade. Porque eu tô retomando a minha carreira dentro da minha companhia de dança. Eu preciso de tempo para retomar. Eu tenho que ser mãe de 3. E eu preciso ser eu. É por isso que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Lá o nosso conselho. É por isso que eu não posso desistir, que a gente não pode desistir do nosso sonho. Sim, eu posso acabar tendo que trabalhar em outra coisa. Pode acontecer. Eu ter que trabalhar em outra coisa. Mas eu não posso deixar de ser eu. Eu não posso deixar de ser artista. A gente morre por dentro quando a gente deixa de ser a gente. Fica difícil. Fica muito mais difícil quando a gente luta por alguma coisa que a gente não acredita. Eu faço com muito amor. Eu luto pelos meus filhos, eu luto pela minha arte, com muito amor de verdade. Mas se eu tivesse que, quando eu preciso lutar, o que acontece? Quando eu preciso lutar de outras formas, pelas crianças, não é a mesma coisa. Quando eu preciso caçar trabalhos que não são o que eu faço, o que eu amo, não sou eu. Então, em algum momento, eu preciso ser. Em algum momento, tenho que ser eu. Sabe? Faz bem. O preconceito tá ali enraizado, sabe? Tá nas entrelinhas. Tá nos detalhes. O preconceito tá em a gente não ser chamada para trabalhos por ser mãe. O preconceito tá em olhadas. O artista sensível tem essa sensibilidade de não falar. Não sempre, mas tem. Só que o preconceito acontece. Ele não precisa ser dito, ele acontece. Simplesmente acontece. A perda de oportunidades por ser mãe é preconceito. Por ser mulher é preconceito. Não tem outra forma de explicar. O abandono. Gente, que sono! O abandono da arte é muito triste. Quando uma artista, quando uma mãe artista decide que a arte não é mais para ela, muita coisa morre, principalmente dentro da mãe artista. O brilho some. O nosso brilho vem daí. Quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente é o que a gente ama, quando a gente ama ser o que a gente é, quando a gente perde isso, o brilho acaba. A gente faz por amor. Ser artista no Brasil é por amor.
E não poder ser impossibilitado. Porque a mãe, quando a gente vira mãe, a gente acaba sendo impedida de fazer o que a gente ama. É triste. É triste, de verdade. A gente sente em outro lugar. Porque a gente sabe que não é incapacidade. A gente sabe que não é falta de conhecimento. A gente sabe que não é falta de correr atrás. É impotência de não poder fazer, de não ser chamada. É impotência de ter que abdicar por ser mãe, por não ter suporte, por não ter ajuda, por não ter estrutura social, no geral, para se manter artista. É difícil, é difícil. É difícil. Quando a gente se torna mãe, a gente faz as coisas com muito mais vontade, com muito mais garra, porque a gente precisa fazer dar certo. A gente não tem outra opção, a gente tem que fazer dar certo. E o ser impedida. O ser impedida. Ai, meu Deus. É complicado. Eu tô nesse sono todo porque pela primeira vez em um bom tempo, eu tô tendo tempo de resolver as minhas coisas por conta da conversa que eu tive com o pai das crianças. E eu tô resolvendo tudo de uma vez. Eu tô praticamente sem dormir, gravando esse vídeo para que eu possa conseguir resolver minhas coisas, acertar as minhas coisas e começar a semana já com tudo encaminhado, de trabalho, de vida pessoal, para que eu tenha tempo de me organizar o tempo que eu estou sem eles. Porque quando eles chegarem, não vai ser o mesmo tempo. Eu não vou ter esse tempo. Mães artistas passam por isso. Mães passam por isso. É muito cansativo. É muito pesado. É muito maçante. Muito, muito, muito. Ser mãe é muito gostoso. Mas vem junto uma bagagem de peso, de responsabilidade, de renúncia, de tanta coisa. De tanta coisa. A gente tem que renunciar a muita coisa. Abrir mão de muita coisa. O mínimo que a gente pede, já que a gente abre mão de tanta coisa para botar tanta gente boa no mundo, é suporte. Simplesmente isso, suporte. Sim, volto a repetir, uma rede de educação que trabalhe e converse junto com as mães. Uma saúde que converse e trabalhe junto com as mães. É isso. Meu nome é Mayara e esse foi o